Deus, viu que bom? É isso mesmo. Filho tem que achar tudo isso e muito mais da mãe, né? Glória a Deus, que bom estar aqui nessa noite, que bom ter vocês aqui nessa noite. Glória a Deus, né? Para juntos compartilharmos a palavra do Senhor, ouvirmos. Vou pedir que todos se coloquem de pé. Vamos fazer uma oração, né, para nós darmos início à palavra, à ministração que Deus colocou no meu coração nessa noite. Vamos fechar os nossos olhos, então? Senhor e amado Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, te glorificar, Senhor Jesus, pela oportunidade maravilhosa que é estar da tua casa, que é estarmos aqui reunidos, ó Deus, em comunhão com os nossos irmãos, com teu Santo Espírito, para juntos, ó Deus, aprendermos mais de Ti, para juntos, ó Deus, nos alegrarmos na Tua presença. Que Teu Espírito Santo, Senhor Deus, venha ministrar aos nossos corações nessa noite, através dessa palavra que o Senhor colocou em meu coração. Me usa, Senhor Deus, eu me coloco diante da Tua presença, Senhor Deus, à Tua disposição, Senhor Deus, para cumprir o que o Senhor ordenou, a cumprir a Tua vontade, ó Deus, que é ir e levar a Tua palavra a todos, ó Deus. Pai, muito obrigada por nos oportunizar nessa noite, ó Deus. Assim nós oramos, gratos ao Senhor por tudo, em nome de Jesus. Vou pedir que vocês abram a Bíblia. Obrigada. Em 1 Samuel 15, do 1 ao 23. É um pouquinho mais extenso, mas é bom que vocês vão acompanhando junto comigo. 1 Samuel 15, 23. Amém? Também está projetado aí nos telões, para quem não conseguiu achar. Vamos lá, então. Em 1 Samuel 15, do 1 ao 23, antes eu vou falar o título desta mensagem que Deus me deu nessa noite. O título dela é Obedecer é melhor que sacrificar. Amém? Vamos lá. Samuel disse a Saul, né? Aqui no início, todos já sabem que Samuel foi chamado para ser rei pelo Senhor. E aqui, Saul. Então, Samuel, que é o profeta, diz a Saul: eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungí-lo como rei de Israel, o povo dele. Por isso, escute agora a mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando-os quando saíam do Egito. Agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para destruição tudo o que lhe pertence. Não poupem, matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Então, convocou Saul os homens e os reuniu em Telaim, 200.000 soldados de infantaria e 10.000 homens de Judá. Saul foi à cidade de Amaleque e armou uma emboscada no vale. Então disse os queneus: retire-se, saiam do meio dos amalequitas para que eu não o destrua junto com eles, pois vocês foram bondosos com os israelitas, quando eles estavam vindo do Egito. Então os queneus saíram do meio dos amalequitas. E Saul atacou os amalequitas por todo o caminho, desde Avilá até Sul, a leste do Egito. Capturou vivo Agag, rei dos amalequitas, e exterminou o seu povo. Mas Saul e o exército pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, os bezerros gordos e os cordeiros. Pouparam tudo que era bom, mas
a tudo que era desprezível e inútil, destruíram por completo. Então o Senhor falou a Samuel: arrependo-me de ter constituído a Saul rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite. De madrugada, Samuel foi ao encontro de Saul, mas lhe disseram: Saul foi para o Carmelo, onde ergueu um monumento em sua própria honra, e depois foi para Gilgal. Quando Samuel o encontrou, Saul disse: o Senhor o abençoe, segui as instruções do Senhor. Samuel, porém, perguntou: então, que balido de ovelhas é esse que ouço com os meus próprios ouvidos? Que mugido de boi é esse que estou ouvindo? Respondeu Saul: os soldados os trouxeram dos amalequitas. Eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para os sacrificarem ao Senhor seu Deus, mas destruímos totalmente o restante. Samuel disse a Saul: fique quieto, eu lhe direi o que o Senhor me falou esta noite. Respondeu Saul: diga-me. E Samuel disse: embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou o líder das tribos de Israel? O Senhor ungiu como rei sobre Israel e o enviou numa missão ordenado: vá e destrua completamente aquele povo ímpio, os amalequitas. Guerreie contra eles até que tenha eliminado. Por que você não obedeceu ao Senhor? Por que lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova? Disse Saul: mas eu obedeci ao Senhor, cumpri a missão que o Senhor me designou. Trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas exterminei o rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Os soldados tomaram ovelhas e bois do despojo, o melhor do que estava consagrado a Deus para destruição, a fim de sacrificarem ao Senhor seu Deus em Gilgal. Saul, porém, respondeu: acaso tem tanto prazer em holocausto e em sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância é como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. E até aqui. Podeis sentar. Amados, nesse texto, iniciando, Deus dá um comando para Saul, que era rei. Deus o constituiu, Deus o chamou para ser rei. E Deus dá a orientação para Saul. E mesmo Saul, recebendo as orientações de Deus, que era para exterminar todos os amalequitas e todos os animais, pois era um povo assassino e inimigo do Senhor. Saul, ele desobedeceu ao Senhor, um comando que Deus deu para ele, que não era para poupar nada, era para exterminar totalmente os amalequitas. Porém, Saul toma uma decisão de agir do seu próprio modo, poupando a vida do rei Agag, o rei dos amalequitas, e o melhor das ovelhas, dos bois, os bezerros gordos e os cordeiros. Amados, ele agiu de uma forma como Deus não havia orientado. Mesmo algum momento, algumas ações que nós fazemos parecem ser bondosas aos nossos olhos, boas aos nossos olhos, como foi no caso de Saul, de poupar, o rei Agag e os animais.
que Deus quer, amados, é que nós sejamos obedientes totalmente à sua palavra, a sua orientação, os seus ensinamentos. Deus não te chamou para você tomar a decisão ao seu próprio modo. Nós temos que entender que nós estamos sobre uma autoridade divina. Não é porque Deus consagrou Saul como rei de Israel que ele podia fazer o que quisesse. Ele estava sobre uma autoridade muito maior. A falha de Saul em seguir plenamente as ordens de Deus nos adverte sobre o perigo de tentar ajustar os comandos divinos à nossa própria preferência ou conveniência. Mesmo nós sendo chamados para ser líderes de algo, como aqui na IBV, né? Nós temos líderes de ministérios, e todos nós estamos sobre a direção e o comando do Senhor. Precisamos estarmos atentos ao seu comando, à sua direção. Não podemos fazer o que queremos, da forma como queremos, da forma que achamos ser melhor. Nós precisamos obedecer às orientações dadas pelo Senhor através dos nossos pastores. Né? Por mais que sejamos líderes de GEAVIT, líderes de ministérios, mas nós estamos sobre uma autoridade divina. Nós temos nossa liderança maior, que é aqui na igreja, o pastor e Deus, porque eles são guiados pelo Espírito Santo, são direcionados por Deus para nos instruir, para nos direcionar. Então, não porque nós temos cargos que nós devemos seguir por nossa conta própria, assim como Saul fez. Deus deu uma ordem a Saul, mas ele resolveu agir do seu modo, achando que de repente estaria agradando da forma com que ele fez. Precisamos, amados, estarmos atentos ao seu comando, ao comando do Senhor, à sua direção, à sua voz. Nós não podemos fazer o que queremos da forma que achamos que é melhor. Precisamos obedecer às orientações dadas pelo Senhor. E com a desobediência de Saul, Deus fala com o profeta Samuel, que ele se arrependeu de ter constituído Saul a rei, pois ele o abandonou e não seguiu as suas instruções. Saul cometeu um pecado gravíssimo, que foi a desobediência a Deus. Amados, tudo na vida, né, na nossa caminhada, onde trabalhamos, estudamos, nós temos várias regras a serem seguidas. A gente não pode chegar na empresa onde nós trabalhamos, por mais alto que seja, de repente, um cargo que alguém tem, vai ter um chefe, vai ter um líder que vai direcionar, que vai instruir, e nós precisamos obedecer. E não é diferente aqui no reino de Deus. Nós precisamos seguir as ordens do Senhor, os seus direcionamentos e ensinamentos. Se nós pegarmos aí uma lei de trânsito, né, tem vários estágios de infrações que podem cometer no trânsito. Tem lá leve, eu não sei, que eu não dirijo ainda, né, mas em breve, em nome de Jesus, em breve, em nome de Jesus, terei minha carteira aqui. Mas eu sei que tem regras a serem obedecidas, né, no trânsito. Não pode chegar a pegar um carro e sair do jeito que quer, dirigindo da forma que quer. Não, tem lá placas, pare, siga, vira à direita ou à esquerda, enfim. E se cometermos alguma infração no trânsito, o motorista vai sofrer penalidades. E quando essa penalidade ela chega a ser gravíssima, tem lá não sei quantos pontos na carteira, tem lá uma multa a ser paga e podendo chegar até o momento de ter sua carteira cassada, podendo perder o direito de dirigir, tendo que começar o processo todo
tudo de novo, né? Lá na frente, quando passar o período da punição, você novamente conseguir, né, ter sua carteira de volta. E assim foi com o rei Saul. Ele desobedeceu às ordens do Senhor. E Deus se arrependeu. A Bíblia fala que Deus se arrependeu de ter chamado Saul, colocado Saul como rei, porque ele cometeu um pecado gravíssimo, que é o da desobediência. E quando Samuel vai ao encontro de Saul, ele é informado que Saul foi para Carmelo, onde ergueu um monumento, né, algo em sua própria honra. Saul não apenas só desobedeceu, mas ele também se exaltou. Ele buscou exaltar a si mesmo, sendo que a vitória fora dada pelo próprio Deus. Deus está à frente de tudo, amados, em nossa vida. Se hoje eu estou aqui ministrando, não é porque eu sou boa, porque eu, né? Não, é porque Deus, Ele nos direciona, Ele nos capacita. Eu falo que se eu for olhar para mim, eu estou aqui suando, gente, não é só de calor, não, é de tensão também, mas é o Senhor quem nos capacita. E assim como Deus falou com Josué, seja forte e corajoso, não temas. Nós não podemos temer uma ordem do Senhor. Por mais que nós estejamos, às vezes, com medo, receosos, será que eu vou conseguir? Mas nós temos que entender que aquilo que nós conseguimos não é de nós mesmos. É o Espírito Santo. Ai de mim, se não fosse o Espírito Santo, gente, aqui. Ai de mim, se não fosse Deus na minha vida. Porque quem traz a palavra para a gente, quem já veio aqui ministrar, e até os nossos pastores, quando sobem aqui no púlpito para trazer uma palavra, é direcionada. Nada é de nós mesmos. É direcionada pelo Espírito Santo. Eu estava até comentando com a pastora Joana Dark, que a palavra que eu tinha preparado para trazer nesta noite não era essa. Mas Deus não permitiu que eu trouxesse, era essa palavra que o Senhor quis. E eu tentando desenvolver aquilo que eu tinha na minha mente, que eu queria trazer nessa noite, a palavra não fluía. Eu sentia, eu falei, meu Deus, não é isso. Aí eu orei a Deus e falei, Senhor, o que o Senhor quer trazer para mim, para a igreja nesta noite? E Deus me deu essa palavra, porque era algo que Ele queria trazer para o nosso entendimento, para que nós possamos entender que a obediência é a chave do sucesso e gera bênção. Né? E quando nós não agimos na obediência, agimos na desobediência, tudo tem consequências. E em Provérbios 16, 18, diz assim: o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Então, nesse trecho, o Saul ele se vangloria, né, construindo um monumento em sua própria honra. Mas nós não podemos agir como orgulhosos, se vangloriando daquilo que Deus conquistou para nós. A arrogância espiritual é perigosa porque nos leva a acreditar que nossos planos ou interpretações podem substituir a vontade clara de Deus. Esse comportamento afasta nossa confiança da graça divina e a coloca em nossas próprias capacidades ou realizações. Saul esqueceu que sua posição como rei era resultado da escolha divina, não de seus méritos. Nos versículos 13 a 15, né, que diz assim: quando Samuel o encontrou, Saul disse: o Senhor o abençoe, segui as instruções do Senhor. Samuel, porém, perguntou: então, que balido de ovelha é esse que eu ouço com meus próprios ouvidos? Que mugido de boi é esse que eu estou ouvindo? Respondeu Saul: os soldados trouxeram dos amalequitas.
Eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificarem ao Senhor seu Deus, mas destruíram totalmente o restante. Saul, ele tenta se justificar a sua desobediência, alegando que os animais poupados, primeiro que ele põe a culpa nos soldados. Ele fala, os soldados resolveram poupar os animais e, na verdade, ele estava querendo justificar o seu próprio erro. E depois ele ainda fala que os animais seriam, poupei os animais, o melhor que tinha, mas eles vão ser sacrificados ao Senhor. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer que obedeçamos totalmente, 100% a sua voz, as suas orientações. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto, em sacrifício, quanto em que se obedeça a palavra? Obediência é melhor do que sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Essa afirmação revela que Deus valoriza a obediência e o coração submisso acima de qualquer sacrifício. Nossa oferta precisa ser aceitável a Deus. Em João 14:15, diz assim: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Se nós amamos a Deus, nós iremos obedecer os seus mandamentos, as suas ordens. Porque Deus não quer apenas um sacrifício. É lógico que, igual para poder eu estar aqui hoje, nessa noite, eu consagrei minha vida, eu me pus aos pés do Senhor, orei, jejuei, porque eu sei a importância de estar aqui, trazendo a palavra do Senhor. Então, nós não podemos estarmos de qualquer maneira. Há um preparo espiritual para esse momento, que é um momento sagrado para Deus. Então, esse sacrifício, assim, Deus se agrada, porque é algo que é preparo para Ele. Agora, quando, assim como o rei Saul foi lá e pegou o melhor, dos bois, dos animais, das ovelhas, para serem sacrificados a Deus, mas como na desobediência, como que Deus vai se agradar de algo que não está sendo obedecido as suas orientações, estamos fazendo por nossa conta própria? Deus não se agrada da desobediência. Assim como foi a oferta de Caim e Abel. Abel ofereceu o melhor para Deus, porque ele queria agradar ao Senhor, ele queria trazer algo que pudesse chegar diante de Deus como um aroma suave. Já Caim não. Caim fez do seu próprio modo, escolhendo aquilo de qualquer forma, e não foi uma oferta agradável a Deus. Nós precisamos entender que o que Deus quer de nós é o melhor. Deus quer que ofertamos o melhor de nós para Ele, a obediência. Como eu falei aqui no início, nós participamos de alguns, na verdade, acho que participaram aqui de um retiro que teve aqui na igreja, que falava muito sobre isso. Obediência é a chave do sucesso e gera bênção. E nós precisamos ser obedientes. Se nós queremos receber bênção, se nós queremos estarmos diante do altar do Senhor, a gente precisa entender que filho tem que ser obediente. E já no versículo 23, que diz: pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, Ele o rejeitou como rei. Essa comparação enfatiza que desobedecer a Deus equivale a rejeitar a sua autoridade. Quando nós negligenciamos, agimos contrário à ordem do Senhor. Nós nos rebelamos contra Ele. Saul demonstrou que valorizava mais sua própria vontade e a aprovação do que a palavra de Deus.
Então, olha que palavra profunda. A rebeldia é como o pecado da feitiçaria e a arrogância é como o mal da idolatria. Nós precisamos valorizar a vontade do Senhor e não podemos negligenciar a voz do Senhor, a autoridade que vem de Deus sobre a nossa vida. Saul pensou que, mesmo agindo errado, seu pecado seria justificado com os sacrifícios dos animais. Precisamos priorizar a obediência a Deus acima de qualquer pessoa, de agradar qualquer pessoa. Precisamos ter um coração submisso à vontade do nosso Deus. Nós não podemos ir contra a palavra, os ensinamentos, o direcionamento do Senhor para agradar pessoas. Precisamos seguir a ordenança do Senhor. Deus não quer que sacrifiquemos apenas por sacrificar, assim como era lá atrás, quando uma pessoa pecava, errava, ia lá e sacrificava um animal em prol do seu pecado, mas continuava a desobediência, o pecado. Aí toda vez que pecava, sacrificava um animal. E não é isso que Deus se agrada. Deus quer que haja uma transformação. Nós vimos, ou ouvimos que, graças a Deus, nós estávamos bem desconectados. Esse feriado, nós ficamos bem desconectados de tudo, desses carnavais que passou por aqui, mas a gente sabe que muitas pessoas, enganadas por Satanás, estavam aí na falsa alegria, numa falsa diversão, dando prazer à carne, agindo de maneira totalmente desregrada, contrária à palavra do Senhor, os ensinamentos do Senhor. E eu falo que muitos não são pessoas leigas, sem saber, sem ter conhecimento da palavra. Muitos ali estavam vivendo, mas conscientes de que estavam pecando, conscientes do que estavam fazendo era abominação ao Senhor, desagradável a Deus, porque muitos que estão ali conhecem a palavra do Senhor e, infelizmente, decidiram seguir os impulsos da carne. E a gente vê hoje, como quarta-feira, igual para os católicos, que é a quarta-feira de cinza, que é um momento que vem logo após o carnaval, que aí é um momento, não entendo muito bem, mas eu tenho até uma colega de trabalho que ela é católica, e ela falando, o momento agora, das pessoas meio que se punirem, não comem carne durante essa quaresma, durante esse período, como forma de punição, de consagrar agora a vida a Deus, tipo, eu vim de uma orgia, de um momento da carne, da festa da carne, e agora se abstém da carne para poder punir, para poder alcançar aí um momento de purificação do seu pecado. Mas não é isso que Deus se agrada. Porque vai passar esse período e novamente vão continuar vivendo uma vida desregrada, uma vida novamente dando lugar à carne, à desobediência da palavra do Senhor. O que Deus se agrada é de um coração transformado, de um coração liberto, de uma obediência. Nós temos que entender que nós somos filhos, e filhos são obedientes a Deus. Nós não podemos viver uma vida achando que qualquer sacrifício que vamos fazer, qualquer punição, Deus perdoa? Perdoa. Mas quando há um arrependimento verdadeiro, um arrependimento genuíno, puro, que Deus fala muitas vezes com pecadores, vá e não peques mais. Não é o nosso desejo pecar. Nós estamos aqui hoje porque nós amamos estar aqui na casa do Pai, nós amamos estar na casa do Senhor, servir ao Senhor com alegria.
Como é bom a gente poder realmente compartilhar, nós termos esse momento maravilhoso. E o mundo não conhece essa nossa alegria. O mundo não conhece como é bom obedecer a Deus, como é bom ser cuidado por Ele. Infelizmente, nós estamos presenciando cada vez mais, cada ano que passa, o inimigo ceifando cada vez mais vidas. E nós precisamos também ser obedientes à voz do Senhor e ide, pregai o Evangelho a toda criatura. Nós precisamos levar a palavra de Deus para todos. Eu fico tão assim abismada como que o inimigo está enganando, porque hoje em dia estão até romantizando o diabo. As pessoas, igual eu vi um vídeo esses dias que eu fiquei, meu Deus do céu, que horror. As pessoas não estão tendo entendimento. As pessoas estão vivendo, e às vezes pessoas que conhecem a palavra de Deus. De chegar, eu vi um vídeo, no meio de um bloquinho, um cara com uma placa bem grandona, falando, arrepende-se, volte para o Senhor, o que você deseja, céu ou inferno? E uma multidão ao entorno dele, gritando, inferno. Eu falei, meu Deus. Aí um cara falando assim, que nada, a gente vai para o inferno, faz uma festa lá, tipo, como se o que eles estão vivendo, essa orgia da carne, esses momentos prazerosos para a carne, assim vai ser lá no inferno. E nós sabemos muito bem que é apenas uma propaganda enganosa do diabo. E cada vez mais pessoas estão achando que vai ser divertido ir para o inferno. E hoje vivem uma vida em desobediência ao nosso Deus, desobedecendo os ensinamentos, desobedecendo a palavra do Senhor, seguindo os seus impulsos, agindo da sua forma, da forma que acha que é melhor. Mas glória a Deus que nós estamos aqui. Glória a Deus que nós temos a palavra de Deus guardada em nosso coração. E que jamais, eu falo, Senhor, jamais me permita voltar atrás, a voltar a comer lavagem de porcos. E o pior é que muitos se voltam a comer lavagem de porcos e ainda se saboreiam. E nós podemos comer os manjares maravilhosos que Deus prepara para nós todos os dias. Quando nós somos obedientes, quando nós seguimos os seus passos, o Senhor cuida de todos os detalhes em nossa vida. E, amados, para finalizar esta palavra nesta noite, a pergunta para nós é: estamos tomando decisões que honram a Deus? Ou estamos negligenciando suas ordens em favor dos nossos próprios desejos? Devemos lembrar que a obediência traz bênção, mas a desobediência tem um alto custo. E nós precisamos entender que tudo tem um preço. A desobediência também vai ter seu preço. Que vocês possam se colocar de pé nesta noite. E que vocês possam, nesse momento, abrir o coração. Se vocês quiserem vir aqui na frente e receber uma oração. Se vocês já são obedientes, glória a Deus, aleluia. Que alegria. Que vocês se sintam à vontade também para vir aqui. Se vocês quiserem realmente receber um renovo do Senhor, um momento de realmente um fortalecimento para que possamos permanecer firmes cada vez mais em obediência ao Senhor, porque é assim que Ele se agrada, um coração obediente, uma vida entregue, dedicada a Ele, e que você possa vir até a frente e colocar-se diante do Senhor, que Deus possa estar abençoando, que essa palavra tenha sido
um ensinamento para a sua vida, assim também como foi para a minha. Amém? Eu agradeço por poder estar aqui nesta noite, por mais uma vez trazer essa palavra que foi o que o Senhor colocou em meu coração, e que possamos sermos sempre obedientes ao Senhor. Amém?